Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Estou olhando aqui que já tem uma galera que chegou. Tudo bom, gente? Boa tarde a todos. Que bom ter vocês aqui. Vou dando um oizinho aqui para todo mundo. E aí a gente quer saber se tem mais alguém que não seja da Coppev. Aí vou pedir para se manifestar aqui nos comentários, tá? Caso tenha alguém que nós convidamos pessoal de outras cooperativas, das escolas municipais e estaduais. Então, estejam à vontade para colocar o nome aqui, de onde que é. Muito obrigada a todos que já chegaram. Bom ver o rostinho de vocês aqui. Então, nós vamos começar hoje, essa tarde, né? Hoje nós vamos contar com a presença além do nosso convidado querido, especial para nós, que é o psicólogo Guilherme Davoli. Ele é de Ribeirão Preto, é psicoterapeuta, professor de psicologia, consultor, articulista, escritor de livros. A gente está se sentindo assim, muito privilegiado de tê-lo aqui conosco. Foram 3, essa aqui é a terceira, né, rodada de lives. Nós tivemos na sexta-feira, com um foco mais voltado para os alunos de ensino médio, no nosso debate. Tivemos no sábado voltado para os pais, né? E hoje o nosso foco é os professores, né? E a realidade de cada um. Nós já sabemos que o fazer do professor é um fazer desafiador, né? Porque já tem que lidar com várias individualidades na coletividade, né? Isso por si só é desafiador, mas agora temos um contexto diferente, né? E nesse contexto diferente, a gente sabe das lutas por alto, né? A gente sabe das lutas de cada um que está envolvido no processo educacional. E é por isso que a gente tem buscado, de alguma forma, né, favorecer a diminuição do sofrimento, a diminuição da angústia, desses sentimentos aí, desses questionamentos que tem aflorado na mente de todos nós, né, e que às vezes a gente compartilha um com o outro aí. E por isso que a gente quer criar esse canal de diálogo. A gente acredita que é bem importante isso, né? Então, nós vamos colocar aqui na telinha o psicólogo Guilherme Davoli, e hoje nós temos aqui como mediadoras a Giovana, que é coordenadora de Fundamental 2 Médio, e a Meire, que é coordenadora de Educação Infantil e Fundamental 1. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo ótimo. Que bom. Mais uma vez, seja bem-vindo, e eu já vou passando a bola para você, Guilherme. Obrigado. Gente, boa tarde para todo mundo. É um prazer poder estar conversando com vocês aí em Vilhena e talvez em algumas outras cidades da região, tá? Nós vamos ter um tempo para conversar sobre o tema central, que é despertar o aprendiz para o futuro, mas, obviamente, que diante dessa situação que estamos vivendo de isolamento, em virtude da Covid-19, nós vamos pensar um pouco sobre nós, né? Pensar um pouco sobre como anda a vida do professor, como anda o emocional do professor, e de antemão eu gostaria de falar para vocês algo que eu falei aos alunos na sexta-feira e aos pais no sábado. Os professores, de maneira geral, estão me surpreendendo de maneira extremamente agradável, porque eu me lembro muito bem quando começou o isolamento nas diferentes cidades, e eu atendendo pela internet, inclusive vários professores, né? Eu ouvia com frequência falando, olha, eu não vou ser capaz, eu nunca gostei de mexer com computadores, com internet, eu nunca pensei em dar uma aula à distância, alguns inclusive falando, eu não acredito em aula à distância, em EAD e tudo mais, um desespero muito grande, e passado ali 15 dias, 20 dias, alguns desses professores que estavam se achando extremamente impotentes diante da atividade, se descobrindo, se conhecendo e desenvolvendo
trabalhos extremamente interessantes, trabalhos extremamente agradáveis, e nós vamos, durante a nossa conversa, observar o quanto que esses trabalhos, eles estão, sim, sendo reconhecidos pela enorme maioria das famílias e dos alunos, por mais que a gente tenha alguns alunos que estejam com mais dificuldade, algumas famílias que estão reclamando, mas você, como professor, como eu, que já dei aula N anos aí na minha vida, sabe muito bem que nós sempre tivemos alunos que reclamavam de várias coisas e pais que nunca estavam contentes com algumas coisas, né? Mas antes da gente entrar nesse tema sobre nós, diante dessa situação, eu queria que a gente se atentasse um pouquinho para a questão do próprio tema central da nossa conversa, que é despertando os aprendizes para o futuro, né? Ou despertando os aprendizes do futuro, e daqui a pouco eu explico por que eu usei essas duas formas, tá? Se eu fosse falar desse assunto há 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez eu usasse o tema estimulando os alunos. E eu estou dizendo despertando o aprendiz. Por quê? Estimular é quando você pega alguém que está parado, inerte, e você chacoalha. Eu estou estimulando. Eu falo, vai lá, levanta a cabeça, tenta de novo, você é capaz, tá? E eu vou estimulando. E aí eu gostaria que você pensasse quantas vezes pessoas te estimularam a tomar decisões na vida, a fazer um curso, a trocar de carro, vai namorar alguém, vai casar. Quer dizer, a gente vai recebendo estímulos. Isso não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que a gente, seguindo a cabeça da outra pessoa, a gente vai atingir uma meta que realmente nos agradasse muito, né? Então, estímulo é algo que vem de fora. Alguém estimula alguém. Despertar é diferente. Despertar não é eu chegar para você e falar, vai lá que você consegue. É eu chegar para você e falar, cara, presta atenção em você. Olha as qualidades que você conhece de você. Para pensar o que você já conseguiu e não conseguiu. Para pensar a importância de superar determinada dificuldade. E a hora que eu começo a te, entre aspas, atormentar, aí você tem dois caminhos. Ou você fala, não sou capaz, e fecha. Ou, opa, peraí, eu vou provar que eu sou capaz, ou eu vou me arriscar, eu vou tentar. Então, despertar alguém é você fazer com que todas as competências que Howard Gardner chama de múltiplas inteligências, todas essas competências dentro da pessoa comecem a ferver e elas venham para fora para que a gente desenvolva algumas habilidades. Sobre isso a gente tem vários exemplos no dia a dia. E por que a gente usa aprendiz e não aluno? Né? O aluno a gente conhece bem a raiz da palavra, alux, sem luz, aquele que precisa que alguém de fora venha e ilumine, aquele que precisa que alguém de fora venha e dê força, tá? E não, nosso aluno, ele não é assim. Se é que um dia, acredito que nunca, mas se é que um dia o aluno, ele era alguém sem luz e a escola o iluminou, hoje, o aluno que chega na escola, inclusive o pequenininho lá de 3 anos de idade, né? Ele já chega com uma baita história, ele já chega trazendo um número de conhecimentos extremamente variados, ele já chega em condições de trocar ideias com a gente. Então, não é simplesmente alguém que chega, e eu me lembro bem lá na minha infância, nos meus primeiros anos de escola, que a primeira coisa que a gente aprendia era fica quieto, não mexe com os outros, presta atenção aqui. Essas eram as ordens iniciais, tá? E a gente tocava a vida seguindo essas ordens. Hoje o aluno chega e muitas vezes a gente vira e fala assim, e aí? Quem é você? O que você gosta? O que você faz? O que você não faz, né? Então, perceba, nós estamos falando de algumas questões muito, muito mais marcantes, muito, muito mais interessantes, porque nós estamos falando desse aluno que deseja mexer no mundo, e por isso ele passa a ser chamado de aprendiz. Bom, tudo isso é uma realidade que a gente já vinha assistindo, sendo encaminhada. Aí começa, há uns 2 anos atrás, uma conversa muito séria sobre a BNCC, que eu sei que muitos professores torcem o nariz, eu pessoalmente admiro demais, e não pense que eu admiro como uma norma, uma regra, mas não, eu vejo a BNCC como algo que se tornou necessário, porque ela veio para agregar informações ao mundo.
Como são essas informações? 10 pilares para pensar o ser humano de hoje e o ser humano do futuro, o ser humano de hoje para amanhã, tá? Nos 10 pilares, 5 formas de aprendizagem em que essencialmente eu debato, eu discuto e não simplesmente fico recebendo, lembra? Não é só estímulo, é despertar, tem que partir de mim. Uma base, desculpa, errei o número, 4 nesse sentido. Uma que é tecnicamente tecnológica, quer dizer, a gente tem que aprender a usar a tecnologia, e essa nossa conversa só é possível em razão da tecnologia. Alguns vão dizer, mas a molecada já sabe, todo mundo sabe usar a tecnologia. Sabe não, eles sabem pegar o celular e entrar em meia dúzia de interesses pessoais, mas o uso da tecnologia mesmo, não, são pouquíssimos aqueles que realmente desenvolvem processos, e o objetivo é que eles sejam capazes, em pouco tempo, se possível até por volta de 12 anos, de estar desenvolvendo os próprios softwares, porque isso passa a ser uma necessidade do mundo que já existe, não apenas do que vai existir. E 5 outras habilidades, que eu costumo brincar que elas são pré-históricas, que são as socioemocionais, aprender a conviver com as outras pessoas. Por que eu chamo de pré-históricas? Porque, de maneira geral, a nossa avó já tinha e desenvolvia essas habilidades. Então, vamos lá. 4 habilidades de aprender pelo relacionamento, uma de se entranhar com clareza e prazer dentro da tecnologia, e 5 de aprender a conversar, se comunicar e a desenvolver empatia com outras pessoas. Mas precisa ensinar isso na escola? Precisa. E por que precisa? Porque dentro das famílias as pessoas estão desaprendendo a dialogar. Elas estão desaprendendo conviver. Elas estão desaprendendo a troca, o apoio, o auxílio. E nesse momento específico que estamos vivendo do isolamento, um dos grandes problemas que nós estamos vendo são famílias que não se suportam. São pessoas que estão na mesma casa, mas cada um voltado para si mesmo no seu canto. Alguns, inclusive, tendo o grato prazer, a grata satisfação de estar aprendendo a conviver com o filho, com a filha, aprendendo a conviver com o irmão, com a mãe, com o pai. Pessoas estão aprendendo a viver, infelizmente não todas. Sabemos que nesse momento cresceu muito a violência doméstica, cresceu muito em todas as classes sociais o distanciamento das pessoas. Então, aqueles que não sabiam se comunicar estão tendo a oportunidade de ou aprende ou integra, tá? Então, vem um processo em que a gente tem que desenvolver condições de que o nosso jovem, o nosso estudante, ele esteja preparado para o futuro, porque essa sempre foi a grande ideia, né? A ideia central sempre esteve aí. Eu volto a citar alguém que eu citei outro dia aqui, se não me engano, para os alunos, que é Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, que ele falava: a função do conhecimento, a função de aprender, o porquê da existência da escola, a função do conhecimento é para que o ser humano consiga superar seus próprios medos. Eu não aprendo ou não estudo para passar na prova, para ser melhor que alguém, para me destacar em tal lugar. Eu aprendo porque quanto mais eu sei, menos medo eu tenho da vida. E o Gardner, que eu citei uns minutinhos atrás, sobre múltiplas inteligências, ele nos traz uma outra visão complementar que é muito interessante. O Gardner fala assim, e ele trabalha em cima de 3 verbos. A função da escola é levar o conhecimento até o estudante, para que esse, depois de alimentar-se desse conhecimento, venha a desejar ardentemente melhorar o mundo em que ele está inserido. Olha os 3 verbos. A função é levar o conhecimento. A gente leva. Para que esse aluno, depois que se alimenta do conhecimento, e aí vem uma questão: o meu aluno se alimenta do conhecimento? Ele quer aprender? Ele é curioso? Ele quer compreender aquilo que está sendo passado? Ele quer interpretar de verdade aquelas aulas? Ou muitas vezes, até por um condicionamento trazido por famílias mais tradicionais, ele está mais preocupado em decorar e passar na prova de quarta-feira, passar na prova de sexta, né? Então a escola manda, o aluno tem que se alimentar. E para o Gardner um pouquinho, vem o Rubem Alves, que fala que os professores precisam deixar de ser garçons e passar a ser cozinheiros, né? O que é ser garçom? Você entrega tudo pronto para o teu aluno, entrega tudo mastigado, entrega tudo fácil. Cozinheiro não entrega nada. Cozinheiro cria
cheiro, e porque ele cria cheiro da comida, ele cria fome, e porque ele cria fome, ele cria desejo, e aí volta para a sala de aula. Se a minha aula cria desejo, cria curiosidade, ele vai querer se alimentar do conhecimento. Então, eu tenho um conhecimento, alimento, eu tenho um desejo que se alimenta disso daqui, e aí continua para o terceiro verbo. Para que depois disso, ele deseje ardentemente transformar o mundo. Quer dizer, ele tem que transformar o mundo com conhecimento. Se ele tiver o conhecimento para ele, e guardar para ele, e não dividir, e não trabalhar em equipe, e não trabalhar em grupo, e não for parceiro de outras pessoas, ele não distribui o conhecimento, ele perde a oportunidade de se alimentar do conhecimento dos outros, e a partir daí a função da escola se perdeu. Então a escola vinha num processo, e é nesse ponto que eu falo daquilo que eu acho fantástico na BNCC, e vamos lembrar, BNCC é Brasil, lógico, tá? Mas projetos extremamente semelhantes vêm sendo desenvolvidos há mais anos, inclusive, em muitas áreas da Europa, na maior parte dos estados Unidos, lá cada estado funciona de um jeito, na Austrália, no Canadá, quando as pessoas falam, não, eu preciso de um aluno que é vivo, que aprende pelo prazer de aprender, um aluno que pesquisa, não porque tem que pesquisar, mas ele pesquisa porque ele é curioso. Eu tive algumas experiências na minha vida que podem parecer ridículas num primeiro ponto de vista, mas que para mim foram muito marcantes. Eu vou citar duas rapidinho para vocês. Uma, eu tinha um carro até alguns anos atrás com estofamento de couro, e o estofamento de couro ele estava ficando feio, estava ficando gasto, né? E aí eu fui ver quanto custava para trocar o estofamento de couro, e era um banco só, acho que pegava mais sol nele, e era muito caro. O cara falou, não, tem que trocar tudo. Aquilo me irritou muito. Eu falei, cara, eu vou gastar um dinheirão, só porque o sol pegou no estofamento, né? E aí eu falei, deixa eu olhar no YouTube. E só escrevi lá assim, recuperação de estofamento de couro. E aí a resposta que veio era tão óbvia, que eu achei ridículo. Couro é o mesmo material do sapato, não é? Como é que você faz? Você limpa bem, você passa óleo Johnson de bebê para deixar aquilo mais maciozinho, você pega a graxa de sapato, meu estofamento era preto, você engraxa o teu estofamento, você vai fazer um polimento no estofamento, e daqui a pouco estava lá o estofamento de couro super lindo, maravilhoso, e eu com a sensação que era o cara mais inteligente do mundo, porque eu resolvi meu problema. A segunda foi quando uma válvula hidra do banheiro das minhas filhas começou a correr uma aguinha, e alguém falou, estourou a borrachinha da válvula hidra. Eu falei, tá bom, vou chamar o encanador, e ele me cobrou R$100 para trocar. Eu falei, cara, mas não é só pôr uma borrachinha? Ele falou, mas você mora longe. Aquilo já me deixou irritado. Eu falei, como eu moro longe? Eu moro onde eu moro, os outros é que estão longe, né? Longe é uma questão de ponto de vista. Vou eu lá para o YouTube, e aí eu começo a pensar como é que troca a tal da borrachinha, e eu vou lá e troco a borrachinha, e a minha privada começou a funcionar perfeitamente. De vez em quando, naquele período, eu levava até as visitas que vinham em casa, eu levava lá no banheiro para ver, olha essa válvula hidra. Eu consertei, eu fui capaz, eu sou o pesquisador, eu sou o cara que estudou psicologia, mas consegue arrumar o banco do carro e consegue acertar a borrachinha da válvula hidra. Nosso aluno, inclua os nossos filhos, eles são curiosos, eles querem, volta no Gardner, transformar o mundo, eles querem ardentemente transformar o mundo, ou eles preferem reclamar da vida, culpar os outros, reclamar das aulas, reclamar da família que não deu tudo o que eles queriam, porque infelizmente há uma educação que vem das famílias, mas vem também dos outros meios de comunicação, que foi fragilizando as pessoas, a ponto de nós termos alunos dentro de universidades que são contra a ideia de ter que trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, que não querem pensar juntos, porque na cabeça deles, fundamentalmente, é estudar, se possível, inclusive, decorar, para tirar nota e depois deleta tudo aquilo. E foi nesse processo que a gente foi perdendo a graça do conhecimento, a graça do estudo. Despertar o aprendiz do futuro é chacoalhar a pessoa para que ela descubra o grande prazer que existe no ser humano quando ele não se basta, quando ele se alimenta dos conhecimentos e ele vai transformando o mundo à sua volta. Consequentemente,
o processo depressivo, que pode entrar no nosso assunto mais tarde, o processo depressivo vai ficando longe, porque a pessoa que se sente útil e capaz, ela não vai tendo essa sensação de inutilidade, que é a característica básica. Bom, esse é o quadro. Só que aí surge a Covid-19, mais ou menos 3 meses e meio, em que tudo para, a gente volta e os professores têm que começar a dar aula com uma sensação de impotência, com a sensação de será que eu estou fazendo certo, com a sensação de aonde que eu estou errando, e muitas vezes você entra em contato com um colega ou outro e você vê que o colega está tão apavorado quanto você, mas às vezes ele está apavorado em outras características e não exatamente na mesma que você está, e isso vai nos dando uma impotência. Por quê? Primeiro porque todos nós que estamos aqui estudamos, inclusive para trabalhar com a aula, estudamos com a ideia do contato físico, do contato próximo. Nós nos preparamos com cursos de didática, de metodologia do ensino e tudo mais, voltado para aquelas pessoas que fisicamente estão à nossa volta, e a partir daí a gente conseguia compreender esse mundo, e de repente não, a gente vai para trás de uma tela e a gente tem que transmitir conhecimento, e eu falo, cara, mas o Guilherme acabou de falar que o conhecimento ele tem que vir com questionamento, ele tem que vir com debate, ele tem que vir com troca. Nós temos 5 pilares para desenvolvimento das emoções. Como é que a gente desenvolve as emoções? Eu não sei o que cada um está pensando, mas é muito interessante observar que as emoções, elas são humanas, quer sejam por toque físico, quer sejam à distância, elas são humanas, elas acontecem. Agora, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, inclusive aquele professor que por acaso já tenha uma experiência de aulas pela internet ou de aulas show pelo YouTube, inclusive ele está aprendendo a trabalhar as emoções nesse momento. Porque uma coisa é eu gravar um vídeo, porque eu acho que vai ficar uma aula legal e divulgo. A outra coisa é, diariamente, eu estar tendo que passar o conhecimento, trocar ideias, despertar essa pessoa que está do outro lado para que ela se interesse pela minha ideia, né, professor? Lembra quantas vezes você estava dando uma aula presencial e a classe entendeu, mas tem 3, 4 que não entenderam, e aí eu tive que reenquadrar minha aula um pouquinho para que aquilo fosse melhor compreendido. E, de repente, aqui na tela, eu fico na dúvida. Será que compreendeu? Será que não entendeu direito? Teve a compreensão? Teve a interpretação adequada? Vamos gravar uma coisa fundamental? Ninguém é culpado daquilo que não teve a intenção de errar. Eu sou culpado se eu tacar uma pedra em alguém. Eu não sou culpado se eu estiver andando e, sem querer, eu bater o pé numa pedra e ela acertar alguém. Óbvio que eu vou pedir desculpa, óbvio que eu vou ficar com raiva até de mim mesmo, porque eu fui distraído na atitude, mas não houve a intenção, não houve a intenção do erro. Então, eu tenho que aprender a me perdoar. E nesse mundo dos perfeitos que nós vivemos, especialmente em 2 últimas décadas, no mundo dos perfeitos parece que eu não posso errar nunca. Eu não posso errar como professor, eu não posso errar como homem, eu não posso errar como mulher, eu não posso errar como mãe, como pai, eu não posso errar como amigo, eu não posso errar. As pessoas precisam falar bem de mim. Imagina se as pessoas falam mal. Imagina o que vão dizer se depois de eu trabalhar tanto, o menino tal não conseguiu desenvolver determinado conhecimento. Gente, a margem de erro do ser humano, ela é sagrada. Nós somos seres que erram. Nós somos seres falíveis. Agora, nós somos seres que estão, a exemplo dos estudantes, um processo de aprendizagem que precisa ser despertada. E aí, ao mesmo tempo, eu te pergunto e aguardo as suas perguntas. Me diz, o quanto que você tem aprendido nesse período? Na conversa que tive nas 2 lives anteriores com alunos e pais, eu fiz questão de lembrá-los que ao final desse período, que eu não sei quanto tempo leva, e não tem como saber, a gente pode, no máximo, apostar, né? Ao final desse período, nós vamos ter um grupo de pessoas, infelizmente, não a maioria, que terá aprendido muito e que, por isso, poderá
a se apresentar como homens e mulheres mais capazes para esse mundo que vem pela frente. E nós vamos ter um grupo muito maior de pessoas que passaram todo esse período reclamando, tentando achar um culpado e não tentaram transformar eles mesmos. É isso que a gente tem que mexer um pouquinho. Mas eu acho que eu estou falando muito. Eu acho que eu já falei aqui, brincando uns 20 minutos com vocês. Então eu gostaria que o pessoal aí do colégio fosse me trazendo algumas indagações sobre o que está acontecendo, especialmente em Vilhena. Vamos lá? Vamos lá, então. Tem uma colaboração de uma professora que comenta com a gente, né? Minimamente tenho aprendido que não tenho controle de nada. Então, antes da pandemia, a gente tinha o costume, né, de o professor achar que ele tinha o domínio de tudo, né? Querendo ou não, dentro da sala de aula, né? E agora a gente entra todos os dias dentro da casa do nosso aluno, porém a gente não sabe se 100% ele está ali, né? Por mais que às vezes a câmera esteja ligada, ele responda alguma coisa ou não, mas será que a atenção dele está toda voltada para mim naquele momento? Então, eu acredito que isso é uma insegurança que muitos, né, professores neste momento estejam passando, né? Como atingir esse aluno, né? Sim. Deixa eu usar um exemplo aqui que para mim é muito marcante, né? Eu não me lembro se no início foi colocado, porque eu estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo, e eu já estou morando aqui, trabalhando em Ribeirão Preto desde 1983. Quando eu cheguei aqui, hoje Ribeirão é uma cidade que tem 4 faculdades de medicina, tá? Na época tinha a Universidade de São Paulo, apenas daqui, né? E era um mega super status você entrar no curso de medicina da USP, e aí você encontrava pela cidade nos primeiros 3 meses do ano, ali, meses de aula, né, fevereiro, março, abril, você encontrava os alunos com boinas amarelas. Boina amarela era o estudante que entrou no primeiro ano de medicina da USP, né, e esses caras, para usar uma expressão de hoje, literalmente se achavam, né, eles se achavam em todos os sentidos, e a piada que corria, e às vezes até meio verdadeira, é que o cara, quando entrava na USP em Ribeirão Preto, ele achava que era Deus. E quando ele se formava, ele tinha certeza absoluta que ele era Deus mesmo, porque aí ele sabia tudo, ele já tinha emprego garantido e tudo mais. E nos últimos anos, eu tenho trabalhado com muita gente ali dentro da USP, eu faço vários trabalhos junto com o pessoal da medicina, da USP, da Unicamp, né? E por que eu, que não sou da USP nem da Unicamp, faço trabalho com essas universidades? Porque aumentou monstruosamente o nível de suicídio de estudantes de medicina, de quadros de depressão de estudantes e médicos formados nos primeiros 10 anos de carreira, inclusive muitos abandonando a carreira. A gente fala, ué, cadê Deus? Né? E aí a gente vem para essa situação do Covid, e é nesse ponto que eu queria chegar para falar com vocês, e a gente tem visto médicos apavorados, porque eles se sentem incompetentes na hora em que eles estão fazendo o melhor trabalho possível, e pacientes morrendo na mão, morrendo por mais que eles façam o melhor possível. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Todas as grandes tragédias do mundo, todas as grandes guerras do mundo, elas fizeram marcos profundos, né? Por isso que a gente costuma falar antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Antes da Revolução tal, depois da Revolução, porque são grandes marcos, muda a história das pessoas. E eu não tenho a menor sombra de dúvida com relação à educação, mas não somente a ela, que nós teremos uma mudança extremamente radical. Não pense que é uma mudança, vai ter aula de máscara sem máscara. Não, depois que realmente a vacina estiver estabelecida, desse ponto de vista, as coisas meio que voltam ao normal, voltam àquilo que a gente chamava de normal, e que eu acho que o correto seria chamar do comum, né? O que está acontecendo? Eu não sei se o aluno está aprendendo. Não, eu não sei. Mas quando eu estava dando aula na sala, diante do aluno, eu tinha certeza que ele estava aprendendo? Quantas vezes, professor, aquele grande aluno teu, você o encontrou depois de alguns anos e ele meio que estacionou na vida e não conseguiu desenvolver-se? Quantas vezes o grande aluno que passou no grande vestibular, que fez o grande curso, você encontrou e ele estava desempregado com grandes dificuldades? Quantas vezes isso é comum? Aquele aluno que não estava nem aí,
aquele aluno que era o zoeira da turma, aquele aluno que ridicularizava, que tomava advertência, suspensão, e o cara virou super respeitado, um profissional mega competente. Por quê? Porque ele despertou a partir do momento em que ele sentiu a necessidade. Uma questão muito clara é que quando as famílias começaram a super proteger seus filhos, por medo do mundo lá fora, e até por se acharem culpados se alguma coisa desse errado na vida dos filhos, os filhos começaram a perder os motivos para estudar. Tanto é comum que grande parte dos estudantes ainda escolhe suas carreiras e profissões baseado na expectativa da família de que aquilo vai garantir alguma felicidade. E não porque eles realmente sonham com aquilo, e vem aumentando drasticamente o número de estudantes que entram em grandes universidades e pouco tempo depois abandonam e entram de novo e não sabem por quê, porque eles não sonharam, eles não tiveram projetos de vida. Então, quando eu paro para olhar que, com certeza, muitos dos estudantes que eu estou dando aula, independente de eu estar falando do Fundamental 1, 2, do ensino médio, tá? Muitos realmente não estão aprendendo da forma como eu gostaria que estivesse acontecendo. Mas por quê? Talvez porque a minha aula seja inadequada, ou porque dentro de um histórico, grande parte deles não tem motivos para acreditar que aquele conteúdo gera felicidade. Muitos deles simplesmente acreditam que, vai levando. Do jeito que tá, e eu já ouvi pai falando isso, do jeito que tá, a escola vai ter que passar todo mundo, porque, eles não estão conseguindo dar aula do jeito que era, como é que eles vão segurar meu filho? E o filho ouve isso e fala, cara, não tem que me esforçar, não. Tá tudo mais ou menos, né? Mas se eu não conseguir, a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser de 2020, que ficou tudo de ponta cabeça. E aí, essa sensação é complicada. Lembre-se, a gente sempre fala, eu preciso motivar meu aluno, não é isso? É a expressão que a gente usa no dia a dia? Tá? Ninguém motiva aluno, porque o motivo está dentro da pessoa. Por isso que a gente usa a palavra despertar. Para que eu tenha uma ação, a ação de estudar, a ação de, isso aqui, eu vou pegar um copo para beber água. Por quê? Porque eu estou com sede. Então, eu preciso ter motivo, sede, para esforçar e ir atrás do copo. Se eu não tiver sede nenhuma, eu olho para o copo e continuo aqui. Eu não tenho para que esticar meu braço até lá. Para que eu vou estudar? Porque eu tenho um motivo, um desejo, um sonho, um projeto. Eu acredito na minha viabilidade de transformador do mundo. E isso, infelizmente, as famílias não têm alimentado nos seus filhos. E não pense que eu estou falando isso aqui para agradar professor e falando mal de família pelas costas. Não, não é isso não. O que nós estamos parando para pensar é que no mundo onde a variedade de possibilidades cresce de forma vertiginosa, as pessoas continuam achando que o futuro está garantido se tiverem um diploma. Que o futuro está garantido porque a nossa família tem uma herança aqui, então está tudo certo, meu filho está garantido, e a gente está cansado de ver grandes heranças simplesmente desaparecerem, porque essas pessoas não tinham motivos, né? Vamos esquecer o aluno um minutinho? Professor, pensa aí, qual o motivo que te levou a ser professor? Qual o motivo, lá quando você tinha 17, 18, ou até mais velho, 20 anos, tá? Qual o motivo que você falou, cara, eu tô a fim de dar aula, eu acho que eu tenho jeito para esse negócio, eu acho que isso tem tudo a ver comigo. Agora troca, se você tem 5 anos de formado ou 40 anos de formado, tanto faz. Qual o motivo que me faz acordar de manhã e querer dar uma aula legal? É porque eu amo meus alunos? Larga a mão, ama seus filhos, vai. Tá? Os pais vão amar os filhos dele lá. Eu não preciso amar os meus alunos. Eu preciso amar o resultado do trabalho que eu posso fazer em prol das pessoas. A cozinheira não ama o povo que está sentado no restaurante. Ela ama deixar aquele povo feliz na hora que come a comida que ela está fazendo. Então, na verdade, o projeto depende muito dos motivos. Então, muitas vezes, quando a gente fala de uma certa sensação de angústia, será que eles estão aprendendo? Nós precisamos trabalhar essa questão da motivação. Nós vamos trabalhar à distância? Podemos. Podemos sim. Podemos dar um chacoalhão na classe e falar, gente, presta atenção. O que temos para hoje é isso aqui. Sabe? Essa não é a melhor nem a pior aula do mundo. É simplesmente a aula que existe hoje. E ela existe hoje absolutamente graças a Deus.
Porque se essa pandemia tivesse acontecido antes da internet, como é que nós estaríamos vivendo hoje? Aliás, a pergunta é mais complexa. Será que nós estaríamos vivos? Né? Será que nós estaríamos aqui? Cara, Deus mandou a pandemia, sim, só que primeiro ele mandou a internet, o smartphone, o computador, o notebook, mandou tudo. E aí veio a doença. E agora? Pô, essa é a realidade que eu tenho que trabalhar. Aí a coisa vai. Aí a coisa caminha, aí é possível a gente chegar a algum lugar. É sofrido, sim. Eu estou atendendo muita gente de vários lugares diferentes pela internet como psicólogo. Cada vez que termina a sessão, eu fico com a sensação, e aí? Eu fiz o bem para aquela pessoa? Eu fiz o melhor possível? O que me aliviou foi a hora que eu comecei a lembrar que até pouco tempo atrás, quando eu atendia dentro do consultório, N vezes eu terminava uma sessão e ficava com a sensação, será que eu fiz o certo? Será que eu fui o melhor possível? Eu nunca me esqueço, quando eu ainda tinha 8 anos de carreira, mais ou menos, que eu atendi um rapaz na sexta-feira e na segunda-feira de manhã a família veio conversar comigo para me agradecer por um monte de coisa, mas para falar para mim que ele tinha se suicidado no domingo. E eu fiquei com uma sensação terrível de o que foi que eu errei? O que eu não fiz na sexta-feira, ou o que eu fiz de errado na sexta-feira, que aquele rapaz se matou no domingo. E eu levei quase 10 anos para me libertar dessa dor, com a família dizendo para mim, claramente, que eu tinha ajudado muito, mas eu continuava me culpando por alguma coisa que eu não descobri. Até que depois de uns 10 anos eu falei, cara, peraí, eu não salvo a vida de ninguém. Eu trabalho o máximo possível, mas os motivos que levam alguém a querer viver, ou naquele caso infeliz, a querer deixar de viver, eu não tive acesso a eles, porque eles estavam dentro da pessoa. Se isso é difícil para um psicólogo que atende um de cada vez, imagina para um professor que atende um grupo de uma vez, uma turma de uma vez. Eu presto uma consultoria numa universidade aqui em Ribeirão Preto, e esse ano eles tinham me solicitado que a consultoria, que era voltada junto com os alunos para pensar as perspectivas futuras profissionais, ela fosse feita essencialmente em cima de desmotivação, automutilação. A gente fala crianças estão se cortando, não, alunos de faculdade, e suicídio, né? Eu tinha 12 encontros, eu fiz o primeiro encontro numa quinta-feira, na segunda-feira o isolamento começou, parou tudo, agora a gente não sabe o que vai ser feito. Então perceba, nós não temos o controle. Agora, quais são os seus motivos? O que te levaram, inclusive, a estar fazendo parte desse grupo da COPEV, a estar fazendo parte desse momento, inclusive a ter deixado de fazer alguma coisa que você estava fazendo para entrar nessa live e poder assistir. Quais são os motivos? Porque alguém mandou? Se foi só por causa disso, então você está vivendo o motivo dos outros. Eu preciso ter os meus alunos precisam ter os deles, né? Eu não tenho que me culpar a partir daí. Vamos lá? Verdade, Guilherme. A gente está num processo assim bem delicado, né? Com tudo isso que estão, por mais que tem grandes acertos aí nessa carreira, né? Os professores estão fazendo um brilhante trabalho, né? Dando o melhor de si, mas sem sentimento, né? De culpa, frustração, um sentimento de impotência. O que será que está acontecendo lá do outro lado da tela? Será que aquele meu aluno em especial, que já vinha com alguma dificuldade, será que ele está conseguindo compreender o mínimo do que está sendo passado aqui, né? Então, os professores estão tendo que lidar diariamente com esse sentimento de impotência, e isso gera uma fragilidade, né? Sim. Como lidar com isso? Como ajudá-los nesse momento? Eu estou vendo a pergunta da Emily, bem em cima disso que você está colocando, né? Ela falando como explicar para os pais que esperam resultados. Bom, é muito interessante, né? Quando um pai está preocupado com a dor de dente do filho, ele conversa com o dentista e ele obedece. Quando ele está preocupado com a dor de cabeça do filho, ele conversa com o pediatra e, de maneira geral, ele obedece ou ele segue as instruções. Quando ele está preocupado com a educação, na maioria das vezes não pergunta para o professor, ele dá uma ordem. Ele fala, como assim? Como é que vocês estão fazendo assim? Né? E volta a falar, não estamos
fazendo crítica aos pais, não. Simplesmente é uma crítica a alguns fatos históricos, né? A escola permitiu que todo mundo achasse que entende educação, quando, na verdade, a educação é um processo extremamente complexo, e se era complexo quando eu era criança, hoje, então, N vezes mais. Porque se lá no passado, por exemplo, vocês em Vilhena, vocês educavam alguém que provavelmente ia viver em Vilhena o resto da vida, hoje você em Vilhena, você educa alguém que vai viver em qualquer lugar do planeta a qualquer momento. Então, o mundo já não é mais a minha cidade, o meu bairro, ou a minha escola, ou aquela rua, né? Não, é o mundo. Então, educar o mundo é muito, muito, muito mais complexo, né? E aí eu quero que a gente pense nisso. Tem todas as adaptações de currículo que já vinham acontecendo, falamos da BNCC um pouquinho atrás, e agora nós estamos tendo que fazer uma série de adaptações, inclusive de conteúdos, porque uma coisa é uma aula em que você está ali vendo todos os trabalhos, né? E a outra é uma que você está limitado em informações. Mas eu acho que o primeiro dado que a gente precisa lembrar os pais é que não é a Coppev ou Vilhena que está passando por uma situação, é o planeta que está passando por uma situação. Não é nem o Brasil. Eu trabalho diretamente com 7 editoras, né? Essa semana mesmo eu vou estar fazendo um trabalho para uma outra editora, tá? O que as editoras estão fazendo com relação aos materiais de 2021 e 2022? Olha que interessante. Elas simplesmente estão repensando lentamente, até porque elas vão ter que ter a certeza disso lá em outubro, mais ou menos, né? Quais serão os conteúdos dos seus materiais pedagógicos para o ano que vem. Por quê? Porque uma série de coisas que não for possível ser colocado esse ano vai ser reenquadrado no ano que vem. Então você fala, mas por que 2022? Cara, porque é uma onda. Não é simplesmente, faltou, vou dar um número redondo, 10 conteúdos, joga os 10 para o ano que vem. Joga 10 e espreme. Não, a gente joga e daí daqui joga lá. Né? Quer dizer, esses conteúdos vão ter que andar como uma onda, ser reorganizados, e as formas como as aulas serão desenvolvidas, e aí vem lá os 4 primeiros pilares da BNCC, é que vão favorecer, facilitar e criar um diálogo de aprendizagem e conhecimento com esses alunos lá na frente. Então, o que eu acho interessante, Nelly, é quando a gente fala assim, pais, presta atenção, nós estamos fazendo um trabalho com a mais alta qualidade que podemos, o que não quer dizer que nós somos menos que outros professores de qualquer lugar do Brasil. Estamos dentro de uma empresa gigante, vocês trabalham com uma marca muito forte, aí, uma marca que eu conheço bem, e eu sei que os resultados dos alunos daí têm sido extremamente bons diante dos resultados dessa mesma editora no Brasil inteiro. E eu não estou falando de uma editora que abriu ontem, né? Nós estamos falando de uma editora de décadas e décadas, né? Eu trabalho com a marca, a gente pode falar aqui que a marca Coque, eu trabalho com ela muito antes de existir a Pearson. Então, aquilo lá já era uma estrutura muito forte e ela foi caminhando. Os alunos de Vilhena, eles são comparados em termos de resultados, por mais que eu não goste de ficar pensando só em resultado, aos alunos do Brasil inteiro. E eles estão destacados. Opa! Então, primeiro item que eu acho, já que os pais gostam de ver resultado, olha, você quer ver o resultado? Tá, então compara o teu filho com os alunos do resto do país. Aí você tem resultados. Tá ok? Mas vamos ser mais profundos um pouco? Só que os resultados é uma parte do negócio. Eu quero saber, eles sabem conversar? Eles sabem conviver com amigos diferentes? Eles sabem trabalhar em equipe? Eles desenvolvem outras habilidades? A família, independente das aulas presenciais ou das aulas à distância, tem colaborado para que eles interajam entre si, cresçam junto, e lembra, a partir daí tenham motivos para querer aprender e buscar seus projetos? Ou eles estão enjauladinhos porque às vezes a família fala, não, eu quero que ele seja assim e pronto, e acabou. E aí é a família que está sufocando o futuro desse próprio filho. Nós nascemos numa cultura de resultados, né? Por mais que eu tente trabalhar sem ficar colocando os resultados em primeiro lugar, eu fui educado desse jeito. Então, é óbvio que eu, quando olhava para as minhas filhas, quando estavam mais novas na escola, eu queria o resultado, né? Os resultados vinham
E já houve situação de eu falar, mas podia ter tirado um pouquinho mais. Até eu mesmo ter que brigar comigo e falar, como assim, cara? A pessoa está aprendendo, ela tem direito de simplesmente errar, porque eu erro na minha vida profissional. Como é que minha filha não pode errar se eu sei que ela está se esforçando, está motivada, e esse passa a ser o ponto central. A motivação, o prazer e tudo mais. Então, a escola precisa conversar com os pais? Sim. A minha conversa com os pais no sábado foi muito no sentido de compreender que se desde que escola existe o famigerado, né, dia de encontro de pais, né, que é aquele encontro que só vai os pais que não precisam, né, os que precisam sempre arrumam uma desculpa e acaba não aparecendo, né? Hoje a relação família-escola é anos-luz superior à anterior. Por quê? Porque a escola é o único lugar, onde pessoas de 7 convivem com de 7, de 11 com de 11, de 14 com de 14. A escola é o lugar mais democrático que a gente tem em qualquer cidade do Brasil. As famílias foram ficando pequenininhas, as famílias começaram a ter filhos únicos, nada contra eles. Algumas tendo 2 filhos ou 3, mas com distâncias gigantes, 4, 5, 6 anos de um filho para o outro, o que equivale a você dizer que a família às vezes tem 2 ou 3 filhos únicos, porque cada um vive numa geração, vive num mundo diferente. A internet, os youtubers entraram nesses valores a ponto deles terem mais influência sobre o pensamento do jovem do que o pai, a mãe, a avó, a tia, o histórico todo. A partir daí está tudo muito diluído. Onde é que a gente consegue sentar e trazer isso para uma roda? Essencialmente a escola. Então, Eleni, fica tranquila. Eu sei que nessa foto você está com essa cara pensativa, olhando para cima, quase que um Sócrates, pensando sobre a existência da vida, Eleni, mas preste atenção. O trabalho que os professores estão fazendo, ele é um trabalho que busca, de maneira geral, despertar pessoas a partir da motivação que está dentro delas. E por isso eu preciso cuidar da minha, porque quanto mais eu cuido da minha motivação, do meu equilíbrio, mais eu chacoalho lá. Professores, eu aprendi isso com o que ele era? Tenente do Corpo de Bombeiro, que uma vez falou assim, Guilherme, quando a gente vai entrar no incêndio, a gente chega a gastar, às vezes, 10 minutos até colocar toda aquela roupa que corta a chama. 10 minutos pode ser que morra alguém lá dentro. Só que se a gente entrar que nem louco querendo salvar, a gente morre queimado junto. Então, eu, professor, preciso cuidar de mim, do meu equilíbrio. Eu vou começar a dar aula daqui a 10 minutos. Respira, toma um cafezinho, lembra que você estudou pra caramba, que você tem um monte de experiência, que tem um monte de gente te dando apoio na estrutura da própria escola. Lembra que está tudo preparado, agora vamos dar aula. Que aula? Aquela que eu sei dar da melhor maneira possível e que as pessoas tenham espaço e liberdade para vir conversar comigo depois e a gente fazer os ajustes necessários, se for necessário. Olha, gostei desse textão aí, vamos lá. Me sinto muitas vezes desgastada, não somente pela pressão externa para alcançar um resultado, uma meta, mas internamente. Também me cobro e me culpo por não ter certeza que estou alcançando. Mas momentos como esse trazem um renovo para continuar, mesmo sem prazo para mudanças para continuar. Que legal. Ó, deixa eu pegar um trecho aqui. Você falou assim, não somente pela pressão externa para alcançar um resultado ou meta, mas interna, quer dizer, o que sufoca é a minha pressão, eu me cobrando, né? Ó, eu já falei aqui que eu sou psicólogo oficialmente desde 1983, aí vocês fazem as contas, deve dar uns 15 anos mais ou menos que eu sou psicólogo, tá? Nesse tempo de vida de psicólogo, uma coisa me chama muito a atenção, que é o fato de que nos últimos 10, 15 anos, exagerando, a palavra que mais tem trazido pessoas à terapia não é depressão, ansiedade e estresse, mas é perfeccionismo. Nós entramos no mundo dos perfeitos. Eu tenho que ter o cabelo perfeito, eu tenho que ter o corpo perfeito, o celular perfeito, eu tenho que ser reconhecido pelos amigos, o pessoal no Facebook tem que curtir. Tem umas pessoas, gente, eu vou falar de professor, mas não daí porque eu não conheço vocês diretamente, então acho que aí não deve ter ninguém assim, tá? Mas tem umas escolas do Brasil que eu já fui, que tem professora que tira uma foto, troca a foto, ou do Facebook, ou do Instagram,
ou seja lá de onde for, troca a foto. Se ninguém curtir em 10 segundos, ela entra em depressão. Ela tem que trocar de novo. Ela precisa que alguém fale linda, maravilhosa, como sempre perfeita, não sei o quê. Eu preciso dessa valorização. O mundo dos perfeitos, que atinge nós adultos, e atinge nossos filhos, e atinge nossos alunos, ele tem sido algo muito grave. Eu preciso, sinceramente, começar a olhar para a vida e falar, gente, eu sou aquele que erra. Eu sou aquele que não é perfeito. Eu sou aquele que, justamente porque erro e tenho falhas, tenho a possibilidade de melhorar. E isso é legal, não é? Se eu fosse perfeito, eu nunca melhoraria. Porque o perfeito não tem o que melhorar. Porque eu sou imperfeito e sou cercado de gente imperfeita. Aliás, esse encontro que nós estamos tendo pela internet é uma desgraça, né? Um encontro de só gente com defeito. Tá todo mundo aqui reunido durante essa live. Todos nós temos defeitos, todos nós aqui erramos, e justamente porque somos um bando de gente que erra, um podendo ajudar o outro, a gente diminui nossa margem de erro, a gente contribui para um crescimento. Então, quando você fala assim, às vezes eu me cobro, além de me cobrarem, eu me cobro. Gente, assuma que você às vezes erra e às vezes não erra, mas exige tanta perfeição que mesmo quando acerta não consegue ser feliz. Perguntinha básica, quando você dá uma aula legal, você festeja? Quando você fala, nossa, hoje eu arrebentei, hoje eu consegui atingir a meta, hoje eu fui além do que eu mesmo esperava, né? Não, parece, ai, que bom, me livrei do peso. E agora? Agora outra aula justamente para aquele 7º ano que dá uma dor de cabeça, que não sei o quê. Você já começa a desenvolver aquele show de desgraceira para cima de você mesmo, né? E a questão não está aí. Nós falhamos, nós erramos, né? Existe uma frase bíblica que me chama muito a atenção, e ela fala simplesmente assim, basta ao dia o seu próprio mal, né? Basta ao dia o seu próprio mal, quer dizer o seguinte, todo dia eu acordo e é como se a vida já tivesse me reservado uma série de problemas. Alguns probleminhas, alguns problemas médios, talvez um ou outro problema grande, todo dia. E eu estou preparado para resolver esses problemas que estão aqui. Sabe quando é que fica ruim? Quando além de eu ter os problemas que eu tenho para resolver, eu fico pensando nos de ontem, eu não devia ter falado aquilo. Ah, eu não posso fazer de novo aquele defeito do outro dia. Ah, semana passada teve um professor que falou tal coisa, eu fiquei pensando, será que eu já fiz daquele jeito? Teve uma mãe que criticou, eu fico remoendo o passado e eu fico apavorado com os problemas do futuro. Quando é que vai acabar essa pandemia? Quando é que a gente vai voltar para a escola? Como é que vai ser para colocar todos aqueles alunos na sala com esse problema todo de máscara, manter distância? E aí eu fico assim, eu não desgrudo dos problemas do futuro, não desgrudo dos problemas do passado, e aí não consigo resolver os do presente. Aí eu entrei no sofrimento. Sabe qual é o meu problema nesse momento? É fazer essa live com vocês. Se eu ficar aqui pensando que depois que eu acabar com vocês eu tenho uma reunião, rapaz, minha cabeça vai embora. Até porque essa reunião é um assunto que não tem nada a ver com esse, é completamente diferente. Se eu ficar pensando nas pessoas que eu atendi até as 2:30 da tarde, cara, eu vou desligar daqui. Se eu ficar pensando nas minhas filhas e na minha esposa que estão lá do outro lado da porta fazendo outras coisas, eu desligo de vocês. Eu preciso simplesmente entender que o que está na minha mão, eu faço. Eu tenho chance de errar, sim. Mas com essa chance de errar, eu sou humano. E eu tenho esse monte de gente em volta para trocar experiências. A gente tem tido medo nos últimos tempos de se revelar diante dos outros por uma fraqueza. Sabe, de repente eu vou ligar para aquela minha colega professora e vou falar, nossa, eu estava dando aula para aquela turma, né? Ah, eu fiquei tão insegura tal hora. Bicho, depois eu penso, mas vai que a professora vai falar, nossa, mas ela é insegura mesmo. Sempre ela desse jeito. Vai que ela conta para todo mundo que eu disse que eu estava inseguro, porque eu não divido minha dor. Gente, nós somos seres humanos que na divisão da dor, nós somos capazes de nos apoiar. Não somos perfeitos, mas somos extremamente mais equilibrados quando a gente pensa em equipe, gestão de equipe, apoio. E não estou falando isso porque eu estou falando dentro de uma instituição, de uma empresa. Isso, inclusive, dentro da família. Lá também eu preciso procurar esse tipo de apoio. Vamos lá?
Então, Gabi, a gente tem visto ultimamente, né, algumas postagens falando assim, os professores são os heróis dessa situação, né? E eu não penso dessa maneira. Por quê? Justamente fazendo gancho com isso que você falou. Porque herói é perfeito, herói não chora, né? Herói não tem frustração, ele sempre acerta e tudo que ele faz é perfeito. E o que eu mais tenho dito, né, para a nossa equipe se permita sentir, permita chorar. Nós estamos aqui para vocês. É o momento de nós estarmos unidos, assim como você falou, a minha dor eu posso dividir com o outro, e eu não vou estar sendo mais frágil ou menos frágil, muito pelo contrário, porque às vezes a minha dor é a dor do meu colega também, e juntos nós podemos somar isso e pensar assim, não, tá difícil, tá, mas as coisas vão ficar melhor, vamos pensar coisas boas, vamos pensar que tudo isso é um aprendizado, gente. Como hoje, uma mãe, né, até mesmo mandou e falou bem assim, eu não estou vendo que eles estejam aprendendo. Aí o que eu falei para ela? Eles estão aprendendo, sim, mas de uma maneira diferente. É que o que vocês estavam acostumados a entender por aprendizado era somente dentro da escola com o professor lá. Hoje, eles estão aprendendo de uma maneira diferente. Eles aprendem em casa, com vocês pais, com os professores. E outra, eu acredito que tudo isso que esteja acontecendo, os nossos alunos vão acabar sendo mais autônomos também, de estar buscando, despertando essa curiosidade que você colocou no começo. Porque a partir do momento que isso é despertado no adolescente, na criança, ninguém segura, gente. Eles vão atrás daquilo que eles querem saber. Eles montam coisas que, às vezes, para a gente... Nossa, mas foi você que montou? Sim, eu pesquisei, eu fui atrás e eu fiz. Então, esse é o aprendiz, né? É que na cabeça da maioria dos pais fica a ideia de que você só aprende quando você tem o mestre que ensina, né? Quando, na realidade, usando uma expressão que eu já usei hoje, o mestre de hoje, ele atormenta, né? Ele não traz pronto, lembra? Ele é o cozinheiro. Ele faz aquilo gerar uma vontade, né? E nós, professores... não sabemos trabalhar desse jeito, nós estamos aprendendo a trabalhar desse jeito nos últimos anos. Então, para nós também, em muitos momentos, acaba sendo uma novidade. Em cima disso que você estava colocando, há um detalhe que eu acho bem interessante. Há uma palavra, e algumas pessoas aí talvez não gostem do que eu vou dizer, mas, por favor, não entendam o que eu estou falando do ponto de vista político da palavra, nada a ver, tá? Mas a palavra empoderamento, ela passou a fazer parte do nosso vocabulário, né? Daí a gente fala aquelas pessoas empoderadas, você tem que se empoderar diante de um problema. Gente, empoderar significa ter poder. Ter poder entra na onda que você acabou de falar de ser herói, né? Não, eu não tenho que ter poder, eu tenho que conviver. E se nessa convivência... Em alguns momentos eu posso até ficar meio que por cima, o que não quer dizer que seja bom. E em alguns momentos eu vou ficar por baixo. Então nós vamos ter uma troca contínua com essas pessoas que estão vivendo com a gente. Quando eu falo, por exemplo, no empoderamento das mulheres, eu não estou falando, então, as mulheres vão se vingar de todo o machismo dos homens nos últimos milênios. Não. As mulheres são empoderadas, e vá buscar lá no dicionário, empoderamento em si significa capacidade de junto gerenciar uma relação, uma situação, né? E não de ter o poder, então agora eu vou bater em quem batia em mim. Isso não é poder, isso é vingança, né? E então eu tenho que trazer um pouquinho. Não, o professor, ele não tem que ser poderoso, né? Existem alguns livros de autoestima que eles falam, se você quiser, você consegue. Rapaz, tenho 60 anos de idade, garanto que não. Tem um monte de coisa que eu quero, não consegui na vida. Tem um monte de coisa que eu já me matei, me sacrifiquei, não deu certo. Por quê? Porque se tudo eu quiser vai dar certo, alguém vai ficar sem nada. Eu vou ter que arrancar tudo dos outros, não tem jeito. Nós precisamos de um equilíbrio, e o equilíbrio ele vai ser resultado do nosso conhecimento, dos nossos relacionamentos, da nossa capacidade de resiliência, cair, levantar. Agora, se eu nunca cair, como é que eu aprendo a levantar? Eu tenho que ter essas trocas. Os nossos alunos precisam aprender a perder. E os pais não querem que eles percam nunca. Os nossos alunos precisam aprender a ter dificuldade. Os nossos filhos, aliás, quando eu falo os pais, eu estou falando de nós também, enquanto pais, tá bom? Nós temos que ter um posicionamento onde a pessoa aprenda a ser feliz, comendo aquela
aquele lanche que ele ama e de vez em quando comendo o que tem, que não é o que ele ama, mas é o que tem para hoje. Você fala, você tem que ser humilde. Não, querido, não é questão de ser humilde, é questão de ser realista, né? Hoje, vocês, professores, estão desenvolvendo um trabalho que, pelo grau de dificuldade, pela forma como foi, a velocidade monstro, como tudo aconteceu, de um dia para o outro, as escolas fecharam. Ninguém falou, olha, vamos fechar a escola daqui a 30 dias. Né? Daqui a 30 dias vai começar uma quarentena, então a gente vai começar a ir atrás de sites, vai atrás de tecnologia, vamos fazer umas aulas com os professores para aprender a preparar. Não teve 30 dias, aliás, não teve um dia de treinamento. Foi todo mundo por desespero, né? Então, para pensar, é fantástico isso. Agora, mas os pais não estão achando que a gente é fantástico. Nós não estamos aqui trabalhando para os pais. Nós estamos aqui trabalhando para o melhor grau de posicionamento dos filhos dele dentro da sociedade. E isso só vai ser descoberto quando esses filhos estiverem dentro dessa sociedade. Os filhos que hoje estão na escola, os alunos que estão na escola, eles não vão viver no mundo que os pais deles viviam quando tinham a mesma idade. Né? A minha filha, que tem 21 anos, ela não vive no mundo que eu vivi aos 21 anos. Então, a minha filha tem que ter habilidades muito diferentes daquelas que eu tinha lá atrás. Né? Se isso é uma verdade, nesse tempo todo passado, daqui para frente, no ritmo das mudanças que acontecem no planeta, cara, os filhos vão disparar para um outro mundo. E eles têm que estar muito preparados para esse conhecimento novo, esse desejo novo, essa interação com o outro, a quebra dos preconceitos, e a partir daí sim eles estarem habilitados para poder viver bem. A função da escola é preparar pessoas para que elas sejam gerentes da sua história diante das dificuldades que vão encontrar. E as matérias, matemática, português, inglês, artes, literatura, e aí vai todas as matérias, elas são as ferramentas. Sabe o que é um grande estudante? É aquele que, quando sai da escola, como se fosse um encanador, um eletricista, né? Ele sai com aquela mala de ferramenta, que com aquele monte de ferramenta ele vai consertar os problemas do mundo. É isso. Para que eu aprendo matemática? Para consertar problema no mundo. Para que eu aprendo ética? Para consertar problema no mundo. E aí vai. É nesse sentido. Para passar segurança para os pais da mudança desse processo, carece de estarmos seguros também. Nossa formação acadêmica muitas vezes dificulta isso, você não tem a menor sombra de dúvida, nós não fomos educados para dar aula nesse mundo, né? Nós fomos educados, inclusive os professores mais novos, tá? Aliás, eu até gostaria de perguntar, o professor ou professora mais nova do colégio tem quantos anos de formado? Alguém saberia me dizer aí, arriscar? O Guilherme, eu acredito. A mais recente ali, na educação infantil, né? Que foi promovida recentemente, a professora Geise, né? Tem uns 8 meses de formação aí. Isso, boa. 8 meses de formação para a Deise, tá? Menos de 1 ano de formação. A Deise acabou de ser formada. Geise, desculpa, perdão. A Geise, que acabou de ser formada, ela não foi preparada para esse mundo novo. A escola que ela fez não preparou para dar aula pela internet. A escola que ela fez, se bobear, não ensinou ela a usar câmera, microfone e preparar uma videoaula, alguma coisa. E ela acabou de ser formada, não é isso? Agora, vamos pegar os mais velhos, e eu não vou pedir para falar a idade de quem é mais velho, porque eu sei que tem gente que arrepia com isso, né? Sim, se a Geise, que é a Geise, novinha que só, não foi preparada para isso, nós fomos preparados para quê? Né? A gente foi preparado para dar aula com fogão a lenha, né? E, de repente, nós estamos pilotando um jato. Isso é fantástico. E, nesse aspecto, talvez a gente esteja anos-luz na frente de um monte de outras profissões. Um monte de outras profissões. Observe que interessante. A maioria dos médicos recém-formados, e eu estou falando por experiência, não sabem trabalhar com respiradores, que é o equipamento que a gente mais fala nessa hora aí de atuar dentro de uma UTI com pessoas portadoras de Covid. Todo mundo falando, né, de como faz. Cara, a regulagem de um respirador, ela é individual. Você pode quebrar um galho, mas na realidade, se eu estiver internado e mais 4 pessoas, todos no respirador,
cada respirador tem que ser regulado de forma individualizada. Os médicos novos não foram preparados. Por quê? Porque isso aí é uma coisa que é de vez em quando precisa de alguém. Só quem for muito especializado, como intensivista, vai trabalhar com isso, né? E aí, de repente, foi uma pandemia e pronto. Tudo quanto é médico, de geriatra a pediatra, está tendo que trabalhar com tudo. E agora, como é que faz? Os professores são pessoas que estão se adaptando de uma forma muito veloz, por isso com muita dor, mas, por outro lado, aprendendo muito. Se você acha que a tua aula tinha que ser melhor, compreenda que a tua aula é aquilo que lhe é permitido fazer hoje. E que a tua tranquilidade para se organizar vai te favorecer muito mais do que o seu desespero em querer superar uma determinada meta. A aprendizagem, ela não vem em um ano. O conhecimento não vem em um ano. 2020 não é um ano que se perdeu. Simplesmente é um ano onde muita gente, infelizmente, eu volto a repetir, não a maioria, está tendo a oportunidade de aprender muita coisa. Isso é legal. Realmente, os professores estão superando os limites a cada dia, né? A mudança foi muito abrupta, né? Então, tivemos que nos reinventar da noite para o dia, como você colocou, e nos cobramos o tempo todo essa perfeição aí, e acaba nos maltratando, né? Esse sentimento de angústia, o sentimento de querer sempre aperfeiçoar a cada dia, e essa impotência em relação a como que está chegando lá, do outro lado, né? Ao mesmo tempo, não é só o aluno que está assistindo essa aula minha, então vem essa segurança do professor também, em relação que vai estar a família, o pai mediando esse ensino remoto ali, né? Educação infantil fundamental, que são dependentes ainda desse apoio, né, dos familiares. Aí vem também uma pergunta, né? Como engajar mais esses pais, né? Para que eles comprem essa ideia, né? Que hoje o principal mediador de tudo isso são os pais, né? Em casa. Exato. Olha, para responder essa pergunta, eu gostaria de puxar um textinho, mas um textinho desse tamanho da Bíblia, mega pequenininho, né? E eu tô com uma pequena dúvida aqui, se alguém puder me ajudar, eu só não lembro se ele está no livro de Crônicas. Não, ele está no livro de Crônicas, acho que eu não estou em dúvida nenhuma, não. Tá ok? Que fala de um personagem bíblico que nós não sabemos quem é. Esse personagem chama Jabes ou Jabes, depende da tradução bíblica, e é interessante porque esse nome, ele não define nem se é homem ou é mulher, né? É parecido com alguns nomes que são usados pelos dois sexos, né? E esse texto, ele vai falando sobre os povos andando pelo planeta e sendo distribuídos lá depois do Gênesis da Bíblia. Então ele fala, e fulano de tal, que casou com fulano de tal e mudou para não sei aonde, e o outro que teve tantos filhos e foi para não sei aonde. Então é um texto que dificilmente um padre ou um pastor usa, porque ali basicamente o que você tem são informações, né, de gente andando para lá e para cá. Até que chega uma hora que fala que fulano de tal, que casou-se com fulano de tal, e teve 7 filhos. Entre eles, Jabes, e agora presta atenção no que acontece. Jabes, que orou para o Deus de Israel e disse, Senhor, protege as minhas costas e alarga as minhas fronteiras. E acabou. Quer dizer, nós não sabemos quem é, nós não sabemos que idade tinha, nós não sabemos o que essa pessoa estava fazendo. A única coisa que ele pede a Deus falou assim, traduzindo para hoje, é Crônicas mesmo, obrigado aí, tá? A hora que ele fala isso, ele está falando, Senhor, fica comigo. Por quê? Ué, simples, porque eu sozinho não sou nada. Senhor, fica comigo. E aí ele fala, alarga as minhas fronteiras. Sabe o que é alarga as minhas fronteiras? Manda problema. Se eu me sentir protegido por Deus, manda problema, né? Aliás, vou dar uma dica para você que é professor, já que a gente está falando com o pessoal de coordenação aqui. Ano que vem, começo do ano, se você quiser um grande 2021, chega para a Giovana, chega para mim e fala assim, vamos fazer o seguinte, pega tudo que é problema que você tem na escola, manda para minha turma, né? Você vai falar, você está louco?
Você não confia? Manda os problemas, né? Às vezes a gente fala, não, manda uma classezinha mais leve esse ano, né? Eu já estou com tantos anos de formado, eu queria uma classe mais fácil. A outra que está chegando na escola, assim, não, eu sou nova, recém-formada, manda uma turminha fácil para mim. Gente, se mandar uma turma fácil, você não desenvolve suas competências, né? Eu preciso de problema. Então, Jabez é genial quando ele fala, eu só não quero ficar sozinho. Manda problema. Os problemas chegaram, esses são alguns. Agora, eu falei isso em cima da questão de como é que a gente convence esses pais, né? Ou a gente alivia esses pais para que eles aceitem e sejam parceiros. Ó, existe um tipo muito comum de pai, que é aquele que escolhe a escola, né? Baseado na fama da escola, baseado na distância da casa, na recomendação dos amigos, às vezes baseado no fato de que ele estudou quando era mais novo e agora ele coloca o filho. Então, assim, tem um monte de critério para você escolher a escola do teu filho, tá ok? Só que às vezes ele escolhe a escola, mas ele não confia na escola. Ele escolhe a escola, mas ele quer mandar na escola. Eu comparo com aquele cara que vai num restaurante japonês e pede uma pizza, né? Quer dizer, cara, se você quer uma pizza, não vá no restaurante japonês. Eu não posso ir numa escola que tem algumas regras e falar, não, eu não quero que tenha regra. Ou ir numa escola que permite uma série de coisas e falar, não, vocês têm que ser duro com o meu filho. Não, eu tenho que saber qual é o perfil da escola. E confiar na escola não significa que eu não posso chegar para a escola e conversar a respeito de um fato ou de outro fato e até pensar sobre alguma visão filosófica da escola. Não há problema. Mas entenda uma coisa, a gente conseguir trazer todos os pais para o mesmo pensamento é absolutamente impossível. Já é impossível quando você tem uma família que tem 3 filhos e, de repente, tem 2 que se enquadram num modelo e outro que se enquadra em outro, né? Então, o que nós temos que ter muito claro para trabalhar, em primeiro lugar, qual é a filosofia do colégio? Quais são as crenças do colégio? Em termos pedagógicos, em termos de relacionamento, em termos de qualidade do material que se usa, em termos da forma como a gente interage com os alunos, com as famílias e com os funcionários, qual é a visão do colégio? Quando a gente tem bem claro na nossa cabeça, não só escrito no papel, a visão e a missão da instituição que a gente trabalha, aí a gente tem como professor a opção clara de eu vou vestir a camisa disso porque eu acredito nisso, ou eu estou aqui porque aqui está me pagando salário, eu dependo disso, tá? Se for só por esse motivo, e eu espero que não seja, então eu vou fazer porque me mandaram. E os pais? Os pais vão ser levados a compreender o processo, mesmo que não concordem, tá? Mas o claro é que o professor entenda a língua da escola e os professores entendam a língua da escola. Quando nós entendemos a língua da escola, os problemas específicos, aquela criança que tem um transtorno de déficit de atenção, aquela outra criança que apresenta alguns comportamentos inadequados, aquele que tem uma história de dislexia, aquele que traz alguns traumas familiares, tudo mais, eles vão ser tratados individualmente. E, com certeza, esses casos que têm algumas dessas dificuldades, muito especialmente os que têm um processo de déficit de atenção, diante de uma aula online, eles passam a ter um sofrimento maior. Apesar de existir alguns casos de déficit de atenção que estão melhorando com a aula online porque tirou o ruído externo, tá? Mas na maioria das vezes vão ter dificuldade. O problema dele é a aula online? Não, o problema dele é o déficit de atenção. E que por isso mesmo ele não precisa somente que a escola cuide disso. Ele precisa que a família tome alguns cuidados. A família precisa controlar os ruídos dentro de casa durante a aula e durante o estudo. A família precisa ser conscientizada, por exemplo, caso ele tome um medicamento, da importância desse medicamento, não porque está na aula online, mas simplesmente porque ele tem uma dificuldade que precisa ser resolvida. Então, essa troca é muito importante, tá? Eu não sei se eu consegui responder essa questão de como é que a gente traz os pais, mas resumidamente seria falar assim, eu mostro para eles a nossa verdade. Por que a nossa verdade? Porque a gente pensa assim, né? Ah, mas pera um pouquinho, a professora tal pensa assim, a outra pensa diferente, a outra pensa diferente, a diretora pensa não sei o que, opa, aí então a escola não conseguiu definir uma personalidade, né? Então, essa personalidade, que logicamente tem as suas adaptações, ela tem que ser serena. Fala, paz, é isso, esse é o melhor. E lembra uma coisa que eu falei lá atrás, o mundo está passando
por um processo de aprendizagem com as suas dificuldades. Isso tem que ser pensado. Né? Como decano da escola, sofro mais que o jovem no aspecto do virtual. José Carlos, somos decanos de um monte de coisas, José Carlos. Fique tranquilo. Na realidade, para pensar que o decano é aquele que vai ter que passar a paz para os mais jovens que talvez se virem com o virtual, mas não tenham a paz suficiente para admitir os próprios erros. Fica tranquilo. Eu sei muito bem o que é isso e cada vez mais eu acho que envelhecer é uma vantagem, porque a gente vai tendo mais chance para compreender as besteiras que a gente fez lá atrás e por isso tentar errar menos aqui na frente. Fique tranquilo com isso. Tá? Vamos lá? Então, temos mais alguma pergunta? Eu acho que... Me desculpa, só voltando aqui, o Zé Carlos lá embaixo, ele falou, será que no encerramento vai sair uma seresta? Meu querido, eu só não vou fazer com esse violão aqui atrás uma seresta, porque terminando aqui, eu tenho que entrar direto no atendimento, porque senão a gente cantava um Djavan aqui antes de ir embora. Mas quem sabe quando for possível aparecer em Vilhena, a gente leva um violão e faz uma seresta em algum lugar por aí, tá bom? Professor, a gente quer agradecer, né, essas 3 lives que nós tivemos, né? Eu acho que foi de muito aprendizado para os pais, para os nossos alunos, para os nossos professores, e foi um conhecimento dividido. Então, eu acredito que nós tenhamos ficado muito felizes com essa parceria. E como você já disse, agora você já é de casa, né? Você está convocado a voltar, né? Não virtualmente, mas sim presencialmente para a Vilhena, para trabalhar conosco, né? A gente tem projetos já que ano passado, né, Meire, era para ter feito e ainda não deu certo, mas como diz, né? Tudo tem um momento certo das coisas acontecerem, né? Então, nós estamos muito gratos da sua participação com a gente, e o que eu quero dizer que os nossos professores, eles são guerreiros, né? Como você mesmo colocou, do dia para a noite eles tiveram que se tornar o quê? YouTuber, TI, né? Tiveram que aprender a lidar com som, câmera, editar vídeos, né? Até mesmo mexer na plataforma do que a gente usa o Classroom, né? Fazer provas dentro do formulário. Então, assim, eles são os nossos verdadeiros guerreiros. Então, se a escola está hoje no patamar que está, é pela essa equipe, que é uma equipe coesa, uma equipe que o tempo todo está unida e que ama realmente o que faz. Que eu acho que o amor é que faz toda a diferença. O amor, amar o que se faz e pensar que o que eu posso trazer de melhor do meu aluno para mim, no caso, para minha aula, o que eu posso levar, o que eu tenho para o meu aluno, para que ele possa lá na frente também pensar assim e transformar o mundo no qual ele vive, né? Isso, Meiroca? Exatamente. É uma equipe brilhante, né? A gente pode dizer que sem essa equipe a escola não teria os mesmos êxitos, né? Os mesmos resultados. É uma equipe guerreira mesmo, que enfrentou, é uma luta diária, né? Para manter essa qualidade de ensino, que é o nosso foco. O objetivo maior é passar para os nossos alunos de uma maneira mais clara possível, né? Mesmo que virtualmente, mesmo com esse distanciamento social. E o que move essa equipe é o amor pelo que nós fazemos, né? Todos os dias a gente sempre comenta, eu e a Gi, e agradecemos a todos os professores, belíssimo trabalho que tem feito até hoje, vamos continuar fazendo, e estamos aí. Agradecer ao Guilherme também pela atenção que tem nos dispensado, carinho. Deixa eu só avisar que eu desapareci, não sei o que aconteceu, sumiu tudo aqui na minha frente, mas a Mel me deu um socorro lá e deu para estar voltando. Deixa eu só deixar com vocês, além das minhas redes sociais, uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, já que merchandise é tudo na vida, né? Sim. Só um pouquinho. Fique à vontade. Tá bom. Só deixar aí para os professores, isso aí que vocês estão olhando. Opa, pera um pouquinho. Isso aí é um curso que, inclusive, eu comentei com as meninas um pouco antes de começar. A gente ainda está fechando, acredito que até hoje a gente termina.
que chama O Educador Preparando Vidas para um Mundo Mutante, Redescobrindo a Arte de Conviver, ou vai chamar Redescobrindo a Arte de Conviver, Educador Preparando Vidas para um Mundo Mutante. Esse curso vai ser lançado nesses próximos dias, ele vai ser realizado em 4 aulas, no período da noite. A gente vai estar fazendo toda a divulgação pelas minhas redes sociais, tá? Se alguém tiver interessado em participar, vai ser super baratinho. Eu só não vou falar o preço aqui agora, porque tá dependendo de um detalhezinho, mas é bem baratinho, bem menos que R$50, tá bom? O curso todo. Para quem quiser estar entrando em contato comigo depois dessa live, acessa aí meu site, a Mel acho que depois vai mandar para vocês aí os links, tá? Você acessa o meu site, que é meu nome, guilhermedavoli.com.br. A Mel, quando eu falei que a gente ia trabalhar com esse aplicativo, ela fez aquela cara de jamais conseguirei, e agora já virou um especialista, já entra rapidinho, tá? Então, meu site está aí. Se você se cadastrar lá no site, você recebe alguns textos meus. Lá tem um botãozinho de WhatsApp que você consegue falar comigo, tem uma zona de contato. Depois a gente tem o Facebook, são 2 Facebooks. Um é o facebook.com/Guilherme Davoli Psicólogo e o outro é facebook.com/Projeto Temas, que é um projeto de capacitação de professores. O meu canal do YouTube, que hoje está faltando 150 pessoas para a gente chegar a 1000, se você puder ir lá e me seguir, é só procurar Guilherme Davoli no YouTube, e no Instagram é o @Projeto Temas Oficial. Por todos esses caminhos, você entrando, você vai ter um acesso. E por lá também, daqui a pouquinho, você já vai estar sabendo do curso que a gente vai estar lançando por esses dias. O curso deve acontecer na semana que vem e na outra, ou totalmente na outra. A gente está fechando as datas e aí vai lançar. Queria de coração agradecer a todos vocês. Foi um prazer enorme poder conversar. Fico disponível totalmente para a gente poder estar tendo outros momentos, inclusive se for o caso também online, mas, logicamente, que eu gostaria muito e espero a chance de dar um pulo aí em Vilhena e poder conhecer vocês presencialmente, tá bom? Fica todo mundo com Deus aí.